O Marlon do Cruzeiro deu uma entrada criminosa no Caleri. Pois é, meu amigo, foi com o pé alto acima da bola, catou na canela do Caleri, que caiu no chão na hora, gemendo, gritando de dor, dando socos no gramado, porque ele não estava se aguentando em pé. E a torcida do São Paulo sentiu aquela exata dor. A torcida do São Paulo talvez tenha sofrido mais do que o Caleri naquele momento. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Sobre o quanto significa o camisa 9 do São Paulo hoje, o Caleri pro São Paulo Futebol Clube, e o quanto tantos clubes do futebol brasileiro também precisariam de um jogador assim. Argentino, raçudo, pouca técnica, mas muita raça, e executando a sua função muito mais com o coração do que com a capacidade com os pés. Não que ele não tenha, mas que muitos outros têm muito mais do que o Caleri. E ainda assim esse cara consegue hoje ser ídolo do São Paulo, embora ainda não admita que ele já ocupa esse posto no tricolor paulista. Eu quero falar com você sobre isso e sobre muitas outras coisas da postura do Caleri que faltam em tantos jogadores do futebol brasileiro. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, fica tranquilo, não tem problema. Eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol, pra você ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo da bola. Ó, quero lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, e se você ainda não tem a camisa do seu time de coração, porque tá pesado o preço, quer comprar uma com excelente qualidade, com um preço que cabe no seu bolso, frete grátis pra todo o Brasil, o lugar certo é a loja Rei do Manto, beleza? Lá você encontra camisas de times brasileiros, times europeus, camisas de seleções, tá chegando Copa América, também a Eurocopa, já garante a sua. O link para você conhecer a loja, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E usa o nosso cupom FUTFLIX que você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Cara, você sabe como foi que o Caleri chegou no São Paulo, né? Lá em 2016, a pedido do Paton Bauza, ele já estava negociado com o West Ham na Inglaterra. Pois é, só que ele pertencia ao Maldonado, aquele clube de empresários montado ali para ter um contrato com o jogador e a partir dali negociá-lo ou emprestando ele para outros clubes. Só que o Caleri tinha um período de 6 meses ali, entre janeiro e julho, que ele não ficaria no Boca Juniors, precisava de um clube para ele, e o Paton Bauza fez questão que ele viesse pro São Paulo. E olha, deu muito certo, tá? O Caleri na primeira passagem dele pelo São Paulo não foi brilhante, mas foi goleador. Era aquilo que a torcida precisava num time que era regido por isso mesmo, pela raça, pela vontade, por se jogar à frente. E o Caleri tantas vezes se mostrou esse jogador que a torcida adorava no jogo da Libertadores contra o The Strongest, lá na altitude da Bolívia, onde ele meteu aquele gol de cabeça. Até o Maicon, God of Zaga, foi pro gol. Toda aquela mística daquele momento, naquela Libertadores, São Paulo chegou à semifinal e poderia até ir além, não é verdade? Não tivesse perdido pro Atlético Nacional com a expulsão do Maicon, né? Logo no comecinho ali do jogo, numa entrada, né? Aquele jogo que teve 2 gols do Borja, enfim. Tudo aconteceu naquela Libertadores, mas aumentou o vínculo entre Caleri e a torcida do São Paulo. Vínculo esse que nunca se quebrou, tá? Esse vínculo não se quebrou justamente porque o Caleri manteve viva essa coisa de no Brasil só jogaria no São Paulo. Caleri foi viver a sua aventura lá no futebol europeu depois de uma passagem muito goleadora no São Paulo, com um detalhe aqui bem importante, tá? O Caleri naquela época perdeu um amigo muito próximo dele e a torcida do São Paulo abraçou o Caleri de uma forma que não se pode dizer. O Caleri era muito apegado realmente com o Boca Juniors ainda, tanto é que usou a camisa 12, né, em homenagem à torcida do Boca La Doce, né, o Caleri que fez aquele golaço contra, eu não vou me lembrar o time agora, mas enfim, era na reestreia do Carlito Tevez pelo Boca Juniors, depois de voltar ao futebol argentino, onde o Caleri pega a bola ali e faz um gol de cobertura de letra, depois de perder uma batida fácil ali, mas enfim, o Caleri acaba fazendo um golaço naquele Boca Juniors. Ele era muito apegado com a torcida mesmo do Boca ali, tinha essa paixão pelo Boca Juniors, só que essa paixão que ele tinha pelo Boca, ainda deve ter, obviamente, argentino, mas ele criou uma similar com o São Paulo, ou até maior, a gente pode dizer. O Caleri que, enfim, viu a torcida do São Paulo abraçar quando ele perdeu o seu amigo ali, né, argentino, que acabou falecendo, e a torcida teve todo o carinho com ele, abraçou o Caleri naquele momento triste dele, e ele gostou muito disso. Foi pra Europa, passou pelo West Ham, jogou em 3 ou 4 times
da Espanha, jogou pelo Alavés, pelo La Palmas, pelo Osasuna, passou em vários clubes do futebol espanhol. Depois disso, o Caleri então ali não conseguiu ser tão brilhante na passagem dele pelo futebol europeu, a gente precisa ser sincero, voltou ao São Paulo e cara, no São Paulo ele reencontrou os gols, reencontrou a boa fase. Ah, é porque o futebol brasileiro é muito mais fraco? Cara, eu não posso dizer isso. A gente não pode dizer que era mais fácil ele jogar no São Paulo contra, por exemplo, São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil, onde ele fez um gol, do que um jogo entre La Palmas e Hércules. Cara, o nível técnico não é maior na Espanha do que isso, né? O que a gente pode dizer é que realmente são estilos de jogo e onde o jogador realmente se adaptou, onde ele conseguiu se encontrar. Eu não iria fazer esse vídeo, não ia falar sobre isso, mas eu precisei fazer esse vídeo por conta de um usuário lá da rede X do Twitter. Exatamente, ele depois de um jogo do São Paulo, foi pela Libertadores, o Caleri acabou se machucando e ele fez uma pergunta bem sincera ao Gabriel Sá ali no Twitter. Ele falou: Sá, fala sobre o Caleri que saiu do jogo mancando, eu preciso dormir, vou trabalhar amanhã. E aquilo me tirou boas risadas. Como você bem sabe, eu, Rodrigão aqui do canal, sou São Paulino, deixei de ser tão apegado a um clube só, depois que o São Paulo contratou o Alexandre Pato e eu o via andando pelo campo, ganhando 400 mil por mês, eu falei, pô, não é justo eu sofrer, chorar, morrer pelo time de graça, e o Pato ganhando 400 mil andando no gramado. Isso sempre me irritou muito, mas enfim, aos poucos você vai retomando aquele momento, entende que é só um momento que você se afasta. Eu passei a admirar muito mais jogadores do que propriamente os clubes, mas o momento do Caleri, o Caleri hoje, o que ele vive no São Paulo, faz qualquer um reviver a paixão por um clube de coração. Olha, o Caleri não é o melhor centroavante do Brasil, e você, sendo São Paulino ou não, vai concordar comigo. Existem outros que podem fazer a função dele ali com muito, mas muito mais qualidade técnica. Por exemplo, o Cano, o Hulk, o Hendrick, o Pedro. A gente pode falar aqui outros jogadores que não são tão acima dele assim, mas tecnicamente são melhores do que ele. Como por exemplo, o Diego Costa, o Borré ou o Ener Valencia, o próprio Gabigol, o Tiquinho Soares, todos eles acho que tem mais afinidade, intimidade com La Pelota do que o argentino Jonathan Caleri. Mas nenhum desses ocuparia a camisa 9 do São Paulo. Nem mesmo o Pedro, o 9 bolado que realmente mete muito gol, não seria aceito de cara pela torcida do São Paulo. Porque o Caleri, ele coloca o que o torcedor precisa dentro de campo. É o respeito pela camisa do São Paulo. O torcedor, quando pergunta ao Gabriel Sá, perguntando, cara, o Caleri se machucou, ele vai estar bom pro próximo jogo? Eu preciso dormir, eu preciso saber disso antes de dormir. É porque é isso, porque o cara sabe que quando o Caleri tá em campo, pode não ter na técnica, pode não dar certo de repente uma jogada, mas a bola, se der pra alguém pegar, o Caleri vai pegar. A dividida, se der pra alguém ganhar, o Caleri vai ganhar. Porque ele tá lá, porque ele tá jogando, porque ele tá disputando. E esse espírito é necessário demais em jogador de futebol. A gente fala de um esporte que move paixão e a gente olha tantos jogadores sem paixão, onde perder ou ganhar pouca diferença parece fazer. Onde o respeito com a camisa só significa se o mês tiver 30 dias e se realmente 1 milhão cair na conta. O Caleri mostra que tudo pode ser diferente quando, por exemplo, a Europa não o abraçou tanto, não o venerou tanto, ele não conseguiu fazer tanto também quanto ele consegue com a camisa do São Paulo, um gigante tricampeão mundial como outros tantos do futebol brasileiro que tem tanta história e carrega em si uma torcida que são tão maiores do que qualquer outra no velho continente. Então penso que o Caleri serve de exemplo para tantos outros no futebol brasileiro. Não é só técnica, não é também só vontade, só raça, é preciso aliar. O Caleri sabe jogar bola, a gente sabe disso, mas é preciso dizer aqui, né, meu amigo, o que o Caleri representa para a torcida do São Paulo. Que outros clubes têm um jogador que o representa tanto assim? Por exemplo, o Flamengo tem um cara que representa muito bem a sua torcida, que é o Gabigol. Mas falta tanto zelo e carinho do Gabigol nessa relação, humildade, sabe? Realmente entender o sentimento do torcedor que não acaba, não importa se você ganha 1, 2, 3 Libertadores, não importa. O torcedor vai continuar querendo ser campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, da Taça Rio. O torcedor aqui em São Paulo não importa quanto você ganha. Por exemplo, esse outro cara aqui que é um exemplo do caceta, que é o Dudu, que ele sabe que não importa se já ganhou 1 Libertadores, 2 brasileiro, tem que continuar ganhando, porque a torcida quer assim, é assim que é o futebol. E o Caleri entende esse sentimento tão bem e representa a torcida do São Paulo em campo. Eu fiz esse vídeo porque o grito que o Caleri deu de dor foi o grito que a torcida do São Paulo deu na arquibancada sem soltar uma palavra, em absoluto silêncio, com medo que o centroavante, camisa 9, que representa tão bem o clube dentro de campo, possa por qualquer motivo que seja deixar o São Paulo.
Nem que seja, meu amigo, por 1 ou 2 jogos, a torcida vai sentir a falta dele, porque ele em campo representa o torcedor são paulino. O que o Caleri significa pro São Paulo é um absurdo. E eu te pergunto, que outros jogadores têm esse mesmo tipo de postura e a gente precisa comentar mais aqui no canal? Vou fazer esse vídeo nesse estilo, quero saber a sua opinião sobre o Caleri e o que ele significa pro São Paulo e outros jogadores que tenham o mesmo significado, mas em reciprocidade, que a torcida o adore e ele também não desrespeite a torcida. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.